Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao programa número 50, conversando sobre dependências e outros temas. Aqui, eu, Paulo Moraes e a minha colega psicóloga Neide Zanalato conversamos semanalmente sobre temas relacionados às dependências e também à psicologia. Então, nos acompanhe semanalmente para você ter um pouco mais de conhecimento sobre esses temas. O nosso tema de hoje será o seguinte: como fazer e como receber críticas. É um tema muito presente nas sessões de psicoterapia. Isso porque não saber receber críticas gera muita ansiedade, gera muito sofrimento para os pacientes. E também não saber fazer críticas. Então, fique com a gente até o final do programa para você conhecer mais um pouco sobre esse tema. E também peço para que você assine o canal caso não tenha assinado e também que acione o sininho para ser lembrado de toda vez que entra um novo programa no ar. E também, claro, peço para que você nos ajude a divulgar o programa. Então, encaminhe o vídeo para seus amigos, para seus familiares, para pessoas que você julga que tenham interesse nesse tipo de programa. Muito obrigado por sua cooperação. Vamos ao programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo. Eu estou bem, sim, graças a Deus. E as coisas com você, como vão? Comigo também está tudo bem. Saúde ok, graças a Deus, está tudo tranquilo. Então tá bom. Neide, eu comecei hoje o programa dizendo que é uma, é uma constante, né, na psicoterapia, a gente receber pacientes que têm dificuldade tanto em fazer críticas como em receber as críticas, né? E que a gente utiliza as ferramentas da TCC para trabalhar esse tipo de questão que o paciente traz, né? Eu diria um pouco no sentido da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, e particularmente eu enxergo assim, né, que, por exemplo, quando um paciente ele tem dificuldades em receber críticas, eu acredito muito que isso aconteça porque, ao receber uma crítica, a crença dele é acionada, uma crença disfuncional, né, e automaticamente ele começa a ter pensamentos disfuncionais, o que a gente chama de pensamento automático negativo, né, os famosos PAN, né? Então, diante de ter um PAN negativo, por exemplo, o que a pessoa quer dizer com isso? Por que ela está me criticando? Ela está me desqualificando? Significa que eu não tenho valor? Diante de ter pensamentos desse tipo, ela vai reagir com uma emoção negativa, seja passa a ficar ansiosa, ou normalmente, né, o mais comum seria nessa situação sentir um pouco de raiva, né? E aí, consequentemente, o comportamento dela é negativo, ela pode gerar uma discussão, ela pode agir de uma maneira mais agressiva com outra pessoa, por conta de uma interpretação que ela deu àquela crítica recebida, né? Uhum. Mesma coisa pode acontecer ao inverso, por exemplo, quando eu tenho que fazer alguma crítica a alguma pessoa. Por exemplo, supondo que eu tenha visto algum comportamento inadequado seu, né? E eu penso assim, nossa, eu preciso falar isso para a Neide, né? Porque isso está me incomodando. Mas imediatamente vem um pensamento automático. Mas e se ela gostar, se ela deixar de gostar de você? Se você falar isso, ela ficar brava com você, como é que vai ficar a situação? Imediatamente eu fico ansioso, eu fico com medo, por exemplo, e aí deixa para lá, não vou falar nada. E eu deixo passar a situação. Só que é uma situação que provavelmente vai me incomodar muito, né? Então, eu passei aqui um pouco por cima, mas uma explicação dentro do modelo da TCC, né? Como a crítica aciona crenças disfuncionais na gente. Então, Paulo, você falou da questão cognitiva, né? Tá? E seria importante, nesse caso, que a gente questionasse tanto os pensamentos distorcidos na hora de fazer, quanto de receber críticas. Quando a gente fala de habilidades sociais, e elas são um modelo derivado das TCCs, nós vamos falar das diretrizes dessas habilidades. Então, assim,
Como eu faço para fazer uma crítica que a pessoa que vai receber essa crítica a receba da melhor forma possível? Então, o que a gente tem que fazer em regras? Quais as dicas que eu daria, né, para quem está nos assistindo? Você tem que fazer uma crítica? Primeira coisa, separe a pessoa do comportamento dela. Então, assim, você vai fazer uma crítica ao comportamento e não à pessoa. Tá? Isso na hora de eu fazer a crítica. Como é que eu faço uma crítica, né? Então, primeiro, eu elenco alguma coisa que a pessoa tem de positivo, porque ela tem. É impossível que ela só tenha coisas negativas. E se eu só estou vendo coisas negativas, é provável que eu esteja incorrendo também numa distorção. Estou fazendo um filtro negativo, uma abstração seletiva, estou só olhando um aspecto, deixando de olhar o todo. Se eu consigo olhar o todo, então eu vou primeiro falar para ela de uma coisa que ela tem de bom, né? Em seguida, eu falo do aspecto a ser melhorado ao nível do comportamento. Então, qual é o aspecto a ser criticado? É importante que eu seja objetiva, que eu não desenterre passado, que eu fale só do momento realmente que eu tenho que falar, tá? E que eu encerre essa minha fala com uma outra coisa positiva, dizendo que eu tenho certeza que ela vai compreender, que aquilo vai ajudá-la, né, eu tenho percebido que ela tem uma facilidade de absorver aquilo que é falado para ela que ela melhore o comportamento dela. E veja, essas dicas que eu estou dando, elas falam do aspecto comportamental. Então, só enfatizando, você levantou o aspecto cognitivo de fazer e receber críticas, e eu estou aqui falando do aspecto comportamental. Do mesmo jeito, e quando a gente pergunta para o paciente o que é mais fácil fazer ou receber críticas, ele vai dizer que é mais fácil fazer. A grande dificuldade nossa está em receber crítica. Então, quando eu recebo uma crítica, e aí você ressaltou o aspecto da cognição, como que isso pode me afetar, interessante é que eu flexibilize para que eu concorde com parte da crítica. Então, quando eu te ouço, então vamos dizer que você vai me fazer uma crítica, tá? Quando eu te ouço fazendo uma crítica a meu respeito, é importante que a minha cognição esteja flexível para eu entender, por que o Paulo está falando isso para mim? Então, Paulo está dizendo que que eu sou uma pessoa de difícil convivência. Por que ele está falando isso para mim? Em que situações a gente esteve que realmente a nossa convivência foi difícil? Que deve ter tido alguma. Você está me falando isso? Alguma coisa teve. A menos que você esteja completamente louco. E aí eu vou dizer para você, olha, Paulo, realmente existem situações onde a convivência comigo ela é mais complicada. Eu vou me lembrar de uma situação onde foi difícil. E veja, essa é a primeira dica. Concorde com parte da crítica, porque pelo menos um pedacinho da crítica é válido. Uhum. Tá? Na hora que eu concordo com parte da crítica, eu também baixo um pouco a sua resistência quando você está falando comigo. E aí sim, eu tenho condições de te fazer 2 tipos de pergunta, né? Primeiro, eu peço para você me citar um exemplo. Uhum. Me cite um exemplo de aonde que a convivência comigo foi difícil. Porque eu sei que é difícil às vezes, mas você poderia me citar um exemplo? Veja, eu estou falando sobre o tema, continuo recebendo a crítica, mas eu estou investigando a natureza dessa crítica, o quanto que você sabe exatamente do que você está falando para mim e como que eu tenho que aproveitar essa crítica. Né? Então, digamos que você me dá um exemplo, mas para mim ainda não fica muito claro. Tem a outra coisa que eu posso falar que vai me esclarecer
a respeito da crítica. Fale-me um pouco mais a respeito. Fala um pouquinho mais desse tema comigo, Paulo. E você continua falando dessa dificuldade. Isso vai me ajudar a entender, ver que essa crítica é construtiva e eu vou negociar uma mudança com você. Então, eu vou dizer, Paulo, então, nos casos onde acontecer assim, eu gostaria que, inclusive, você me desse uma ajuda para que eu não incorresse no mesmo erro e a gente não tivesse a mesma dificuldade. Então, veja, eu recebi essa crítica é construtiva, eu aproveitei. Digamos que eu diga para você assim, Paulo, você poderia me dar um exemplo? E aí você fala, não lembro de nenhuma situação onde foi difícil conviver com você, mas foi. Então, eu já... Tá, então me fala um pouquinho mais a respeito. Não quero falar com você a respeito. Eu já falei para você, você é uma pessoa de difícil convivência. Veja, eu também, aqui do meu lado, se não existem exemplos, se você nem quer falar comigo sobre o assunto, talvez também seja uma questão que eu tenha que me debruçar de uma outra forma, né? Então, assim, serve para eu pensar a respeito, né? Rever o meu comportamento, negociar uma mudança com você. Agora, muitas vezes a gente recebe uma crítica que não tem fundamento nenhum. Então, aquela que não tem fundamento eu também não vou dar o valor para aquela crítica que eu daria se fosse uma crítica bem fundamentada, bem estruturada, que na verdade é para melhorar o meu funcionamento. Então, essas são as dicas comportamentais, tanto para fazer quanto para receber uma crítica. Muito bom, né? Muito bom. Lembrando também que a parte cognitiva é muito importante, né? Porque, por exemplo, quando eu recebo uma crítica, eu posso pensar assim, poxa, essa pessoa é muito crítica, né? Ela está pensando que ela é quem? Pensando dessa forma, provavelmente eu vou rechaçar o que a pessoa está dizendo. Mas se eu pensar assim, opa, peraí, uma oportunidade que eu tenho de aprendizado aqui. Pode ser que eu esteja agindo errado, pode ser que meu comportamento realmente esteja sendo inadequado, então eu tenho a oportunidade de conhecer onde está o erro, né? E aí eu me abro para ouvir a crítica de uma maneira mais assertiva, né? Muito bom. Esse tema é muito legal, né, Neide? Daria para fazer mais uns 4, 5 programas aí, pelo menos. Com certeza. Tá bom, Neide. Obrigado, espero que o pessoal tenha gostado, nossa audiência tenha gostado, né, do programa. Né? Se quiserem enviar perguntas, estamos aqui abertos para poder responder, né? E nos vemos a semana que vem. Grande abraço para você, Neide. Para você também, Paulo. Tchau, tchau.